Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos continuar o estudo da nossa quarta lição deste ano, desse trimestre, não desse ano, desse trimestre, e o título é A Palavra de Deus. E vamos estudar nesta segunda-feira o tópico Comparando o Eterno com o Terreno e Corruptível. Então, nesse segundo tópico, nessa segunda-feira, temos então esse tema para estudar. A pergunta A traz o seguinte inquérito: que palavras proféticas Pedro citou ao falar da fragilidade da vida humana? 1 Pedro 1, versículo 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Então, a palavra profética que ele usou aqui é dizendo que a erva seca, cai a flor, da mesma forma que o homem também é frágil. Chega uma altura, ele morre e acaba se tornando pó. Ainda Isaías capítulo 40, versículos 6 a 8, traz o seguinte complemento. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste para sempre. Então, novamente aqui, eu penso que o apóstolo Pedro estava referindo-se a essa profecia, também falada pelo profeta Isaías, há alguns anos atrás, e fala praticamente a mesma coisa. Portanto, essa foi a palavra profética que citou concernente à nossa fragilidade. O que nós somos? Somos apenas um ser que nasce, cresce, tem uma vida nesse mundo com o objetivo de santificar-se e salvar almas, e depois perecemos. Tudo que foge desse objetivo, devemos ter o cuidado para não nos desviar do caminho principal, que é esse: salvar-se e salvar o nosso semelhante, principalmente os domésticos da fé e da família e fé, né? Então é importante lembrarmos isso. Mas o fato é que todos nós estamos predestinados a tornar-se pó. Unicamente pela graça de Cristo é que temos a promessa da vida eterna, né? Quando Jesus voltar, pela ressurreição feita pela voz de Deus, para a ressurreição especial, para a voz de Cristo Jesus, das nuvens do céu, desde Abel até, né, os nossos dias, até o último que se salvou dentro da grande multidão. Portanto, temos que ter essa esperança, mas o fato é que nós somos como uma flor. Nascemos, temos a nossa vida e depois morremos. Pergunta B. Com o que a Bíblia compara a vida humana? Com o quê? E depois vem a segunda parte, e por quê? Então, o salmista, no capítulo 103, versículo 15 e 16, vem trazendo o seguinte: quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. E realmente, se for pensar, você pode lembrar da sua bisavó, quando muito do tataravô. Dali para trás você não lembra mais. Há 100 anos atrás, quem era teu familiar? Ou seja, não temos a noção. Realmente passa, se esquece e desaparece. Infelizmente é nossa vida aqui. Se não for, como já disse na pergunta anterior, se não fosse a nossa esperança de vida eterna, seria até bastante estranho. Tiago capítulo 4, 14 traz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por pouco e depois desvanece. E realmente é o efeito da nossa vida neste mundo, ou seja, é uma vida rápida, 80, 90, 100 anos, uma robustez maior, às vezes nem tem qualidade de vida mais e depois desaparece. Vamos ver o que a Pena Inspirada traz para nós. Ciência do Mover, página 454, traz o seguinte: não temos tempo a perder. Não sabemos quando o nosso tempo de graça se encerrará. Na melhor das hipóteses, temos apenas uma breve vida aqui e não sabemos em quanto tempo a flecha da morte atingirá nosso coração. Estamos preparados? Já estamos familiarizados com Deus, o governador do céu, o legislador, e com Jesus Cristo, a quem ele enviou ao mundo como seu representante? Quando a nossa obra de vida estiver concluída, seremos capazes de dizer, como fez Cristo, nosso exemplo:
glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Tenho manifestado o teu nome? Então temos aqui algumas questões a ser analisadas com carinho, com atenção, né? Nessa nota para nós. Nós estamos preparados, somos analisados com Deus, com a salvação, com a graça, realmente sabendo o que é a graça, como ela funciona, ou com o legislador, com Cristo, né? Então, aqui algumas perguntas, estamos à vontade com esses temas, estudamos sobre esse assunto. Então, vamos ser capazes de dizer que glorifiquei, Senhor Deus, o Senhor aqui na terra, como Cristo disse? Então, são as questões colocadas aqui nessa segunda nota, né, nessa pergunta B, que vem trazendo para nós. Então, a Bíblia compara a vida humana como uma erva que murcha e como uma fumaça que desvanece, porque realmente o pecado levou-nos a essa condição, né? Pergunta C. Em que contraste com a fragilidade da vida humana, que é como a grama que murcha e o vapor que desaparece, o que é tão eterno quanto Deus? Então, em contraste com essa fragilidade, o que é tão eterno quanto Deus? 1 Pedro 1,25 traz o seguinte: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. E o salmista, no Salmo 119, verso 89, traz o seguinte: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então, somos frágeis, morremos, somos como a erva que desaparece, somos como o vapor que desvanece, mas tem uma coisa que é eterna. O que é? A palavra de Deus, as promessas divinas. Aquilo que nós podemos usar para também cuidar de algo que vai ser eterno, que é o nosso caráter. Então, a palavra de Deus, ela pode enriquecer-nos, pode trazer-nos todo o ingrediente necessário para uma vida boa, confortável, de fé, com boa esperança da vida eterna, de exemplo para a família, de exemplo para a igreja, de exemplo para o mundo e alcançar a salvação. E com isso tudo, a palavra de Deus é que nos vai trazer essa salvo-conduto, ou que vai trazer essas informações, é o manual de vida para nós. E é isso que nós devemos, então, ter noção que é o contraste que nós temos, tão frágil, mas, por outro lado, algo tão poderoso nos foi entregue, que é a palavra de Deus. Vamos ver o que está escrito no Maior Discurso de Cristo, páginas 148 e 149. Tal como os construtores dessa casa sobre a rocha, disse Jesus, é aquele que receber as palavras que tem transmitido a vocês e a tornar o fundamento do seu caráter e vida. Séculos antes, o profeta Isaías havia escrito: a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Já lemos sobre isso. E Pedro, muito depois do Sermão da Montanha ter sido proferido por Cristo, citando as palavras de Isaías, acrescentou: e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra de Deus é o único elemento firme que nosso mundo conhece. É o alicerce seguro. Céu e terra passarão, disse Jesus, mas a minha palavra não há de passar. Ao receber a palavra, recebemos a Cristo. Somente aqueles que assim recebem sua palavra é que estão edificando sobre ele, sobre Cristo. Cristo é a palavra, a revelação de Deus, a manifestação do seu caráter, sua lei, seu amor e sua vida. É a única base sobre a qual podemos construir um caráter que perdurará. Identificamos sobre Cristo ao obedecer a sua palavra. Santidade é o resultado da entrega de tudo a Deus. Então, como já tinha comentado, em contraste com essa fragilidade humana, temos algo concreto, um alimento espiritual chamado Bíblia, chamado Espírito de Profecia. E esses dois traz para nós tudo o que precisamos para a edificação do nosso caráter, para ter uma vida aqui nessa terra poderosa, uma vida que o inimigo não tenha poder sobre nós. Se nós estivermos em contato com a Escritura Sagrada, com a pena inspirada e em comunhão e oração, o inimigo não tem poder, o inimigo não consegue quebrar essa proteção em volta. Então é muito importante nós estarmos em plena comunhão com Deus e lembrar dessas promessas maravilhosas que Ele deixou para nós. E essa palavra tão poderosa que foi escrita, que perdura, que não muda,
que o mundo passou centenas, milhares de anos e continua a palavra de Deus firme, correta e reta, uma fonte segura de onde você pode tirar todos os ensinamentos para o seu caráter e para garantir um caminho firme e correto até a vida eterna. Que Deus nos dê sua graça e nos abençoe para que possamos realmente ter a necessidade de comparar o eterno com o terreno incorruptível e ter a noção da diferença e estarmos agarrados ao eterno, que esse é que vai levar-nos à salvação eterna. Que Deus nos dê sua graça e nos abençoe para isso. Amém.